momento, depois de nós adorarmos a Deus, louvarmos o Teu santo nome, nós vamos meditar na palavra de Deus. Se encontra no livro Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Nós meditaremos desses 6 versículos. Capítulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Quero falar nesta manhã sobre luz, resultado da pregação fiel do Evangelho de Cristo. Luz, resultado da pregação fiel do Evangelho de Cristo. Capítulo 4 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Todos acharam? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, meus irmãos? A semana passada, fazendo uma recapitularização do que falamos no domingo passado, nós falamos acerca da exposição de Pedro, e que depois dessa exposição, cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Nós falamos acerca de servir a Deus com excelência. Depois que Pedro ele prega, houve então uma inquietação nos ouvintes, e essa inquietação traz então juntamente com ela uma pergunta: o que faremos então, irmãos, diante da pregação do Cristo crucificado? Pedro então responde: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, depois da exposição de Pedro, há uma grande resposta, e Pedro diz: se arrependam. E aí, logo mais, nós falamos acerca de como então esses novos cristãos começam a servir a Deus com excelência. Havia tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e dividiam, distribuíam com aqueles que não tinham. Eles tinham tudo em comum, eles perseveravam diariamente unânimes no templo, no partir do pão, em casa, eles todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam louvando a Deus, cantando a Deus, e devido a essa vida cristã, vivendo ela com excelência,
logo depois da pregação do Cristo crucificado, eles começam a viver esta vida cristã com excelência. A Bíblia vai dizer então que no versículo 47 do capítulo 2 de Atos, vai dizer que eles estão louvando a Deus e cantando, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eu falei sobre como servir a Deus com excelência e o resultado de se servir a Deus com excelência. Nós tivemos automaticamente a resposta desta mensagem no domingo à noite, com a decisão da nossa irmã Delma de estar conosco. E é exatamente isso que nós falamos. Devido à igreja entender que deve servir a Deus com excelência, servir a Deus com unidade, terem tudo em comum, o Senhor então é Ele que acrescenta, é Ele então que dá o crescimento, mas o Evangelho de Cristo precisa ser pregado por mim e por você. Eu disse que os irmãos se reuniam em suas casas, não para falar de futebol, não para fazerem churrasco, mas para fazer uma simples e singela refeição e falar das obras de Deus. E os seus vizinhos percebiam esta comunhão. Então esses irmãos que vivem a Deus com excelência, então eles contavam com a simpatia desse povo. E a pergunta foi: quantas vezes você convidou o seu irmão para tomar um café na sua casa? Quantas vezes você o convidou para orar junto com você na sua casa? O quanto a nossa intimidade como igreja está próxima. Infelizmente há muitos que vêm para o culto e logo após vai embora rapidamente, porque não quer contato, não quer ter relacionamento, não quer ter compromisso, não quer ouvir que tem alguém que está precisando de uma ajuda, e logo se vai. E perde esse contato, perde essa intimidade, perde essa unidade, perde essa união e perde a oportunidade de poder servir o irmão. Mas nesta manhã nós iremos falar acerca de a palavra de Deus sendo luz. E ela sendo luz, esta luz é o resultado da pregação fiel do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver que logo após, versículos atrás, ele vai dizer que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele diz no versículo 12 que antecede: tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Eles não entenderam que em Cristo foi removido esse véu. O véu se rasgou. O véu se rasgou quando Cristo disse: Pai, está consumado. Esse véu se rasga e agora não há mais impedimentos diante do ser humano a Deus. Agora Cristo é o nosso acesso, Cristo é o nosso intermediário. Nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Mas a epígrafe aqui, que começa no capítulo 4, vai dizer: Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. O primeiro versículo diz: pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo esse mistério que foi revelado a nós através do véu, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segundo essa misericórdia que nos foi dada, essa misericórdia que nos foi revelada através do véu que se rasgou, revelado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção agora, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está dizendo para nós não desfalecemos na nossa vocação. Ele está dizendo para nós não desfalecemos na nossa jornada cristã, para nós
permanecermos sempre avante. Paulo ele vai agora fazer uma conclusão a partir do que disse sobre seu ministério. Ele vai dizer, ele vai dar esta conclusão. Ele vai falar acerca de que não deve desfalecer diante das lutas e diante das provações, diante das dificuldades. Ele vai dizer: não desfalecemos. Ele diz anteriormente, no versículo 15: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados a cada dia, e pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Nós não podemos desistir, porque a nós foi tirado esse véu, foi tirado esse impedimento, esta barreira. E Paulo está dando uma injeção de ânimo, a despeito da espessura do véu e da dureza dos corações. Paulo então, ele não desanima, ele então não desiste, porque o poder de Deus pode transformar até mais duro o coração e o cego coração. Paulo então, ele não desiste de pregar o Evangelho para aqueles que ainda o véu está sobre o seu coração, para aqueles que ainda não conseguiram enxergar a luz da pregação do Evangelho de Cristo, e a luz da pregação do Evangelho de Cristo, a qual o apóstolo Paulo está pregando, e a qual os seus ouvintes ainda estão com o coração endurecido e cegos. Eles ainda têm o véu como uma barreira, eles ainda têm o véu como sendo intermediário, mas Paulo está dizendo: não nos desanimemos, continuemos pregando o Evangelho a todo aquele que está ainda com o coração duro, e aquele que ainda está cego. Então, fazer missão, trazer essa luz, ela é consequência da pregação, ela é consequência da insistência de alguém que não desiste diante de dificuldades de pregar o Evangelho. Eu não vou dizer para você que você encontrará tantas facilidades assim de pregar o Evangelho. Há algumas ocasiões que será muito simples você falar do Evangelho de Cristo, mas haverá muitas ocasiões que será muito difícil. E talvez eu possa dizer para você que esta dureza ou esta cegueira pode ocorrer dentro até mesmo das nossas famílias. Os nossos familiares talvez estejam com o coração endurecido, estão cegos diante da luz do Evangelho de Cristo, mas o poder do Evangelho tem poder para quebrar coração, tem poder para tirar todo o véu e fazer com que esse pecador aceite, entenda a pregação do Evangelho e veja a glória de Cristo manifesta nos seus filhos. Nós recebemos esta glória que está manifesta diante de nós. As pessoas olham para nós, não estamos com Bíblia, não temos nada, não falamos, mas elas olham para nós e dizem assim: você é cristão, não é? Porque eu percebi que você é diferente, há algo diferente em você. É a glória de Cristo sendo manifestada em cada crente que vive a Deus e serve a Deus com excelência. É a vida de um cristão que vive a luz do Evangelho e que prega o Evangelho com fidelidade. E todo aquele que prega o Evangelho com fidelidade, então a consequência disso é luz na vida de todo aquele que prega o Evangelho com fidelidade. Luz. Paulo está dizendo: não desista da pregação fiel, porque é ela que trará a luz aos corações endurecidos, é ela que trará a luz àquele que está cego, é ela que fará aqueles que estão cegos a passar a ver a maravilhosa graça, ver a maravilhosa manifestação de Cristo. É ela que trará o conhecimento do coração e da consciência do homem que está cauterizada. É ela que trará luz.
do conhecimento do Evangelho. Então não desfaleça, meu irmão, não desista. Tem algum parente lá duro, coração de pedra? Não desista, seja fiel na pregação. Não fale de você, não fale de você, não fale das tuas coisas, fale do Evangelho, fale do Cristo crucificado. E Paulo vai nos orientar a isso. Olhe comigo, versículo 2: pelo contrário, vocês não desfaleçam, mas pelo contrário, ele continua: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Agora, o que Paulo está querendo dizer aqui? O que significa oculto? Oculto significa secreto. Paulo então, ele está dizendo que ele rejeitava a astúcia para falsificar a palavra de Deus. Paulo, ele rejeita as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ele está rejeitando. Paulo rejeita toda a modificação da mensagem para convencer melhor. Paulo está dizendo aqui que ele não toma nenhum artifício humano, que ele não usa da sua oratória, e que era perfeita. Ele não toma isso para convencer aquele que está cego e duro de coração. Ele toma cuidado, então ele rejeita as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ele rejeita aquilo que está em secreto, para que a mensagem possa convencer melhor. Ele não usa de nenhum artifício, ele não usa de nenhuma maquinação. Paulo não prega com uma mensagem motivacional. Paulo não prega apelando para o ego da pessoa. Paulo não prega para apelar para sentimentos da pessoa. Ele rejeita, ele recusa, mas ele prega Cristo crucificado para que a mensagem traga luz, porque ele entende que não há nenhum artifício, não há nenhuma artimanha, não há nenhuma fala melhor ou refinada que vá convencer o pecador. Então ele rejeita todas essas coisas que por vergonhosas são, para que ele possa pregar com fidelidade e a mensagem de Cristo possa penetrar nos corações endurecidos e possa então trazer luz àquele que ouve. Está cheio disso. Então Paulo, ele quer trazer o evangelho puro e genuíno. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, não usando das nossas sabedorias humanas, não usando dos nossos artifícios humanos. Pessoas que querem enfiar a Bíblia na goela das pessoas, pessoas que querem afrontar as pessoas, pessoas que querem disputar acerca de conhecimentos, pessoas que querem usar todo tipo de artimanha, pessoas bajuladoras que fazem tudo para o ouvinte, para agradá-los. Não, Paulo rejeita isso. Ele rejeita. Ele diz: nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus é não pregar aquilo que a palavra de Deus está dizendo para pregar. Antes, ele diz, nos recomendamos a consciência de todo homem. Então Paulo vai dizer: olha, antes nós não fazemos isso. Preste bem atenção nisso, irmão. Nós não podemos fazer isso, mas antes nós devemos apelar à consciência de todo homem. Você tem que falar que há um Deus justo, há um Deus justo que julgará toda a injustiça.
Você tem que pelar a consciência do homem e dizer: há um Deus que julgará todo homem, julgará o santo e julgará o ímpio. Há um Deus de justiça. Paulo está dizendo: você tem que pregar o Evangelho para apelar à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação do quê? Da verdade. Então não perca tempo falando de você. Vai evangelizar? Não perca tempo de expor a sua sabedoria teológica. Vai evangelizar? Não perca tempo, não fique preocupado de tentar explicar o grego ou o hebraico para essa pessoa. Pregue Cristo crucificado. Não perca tempo com isso. Agora se preocupe em ser fiel na pregação do Evangelho, porque só ela vai trazer luz lá para o seu parente que está com o coração endurecido, está cego e não consegue ver a graça de Deus. Prega o Evangelho, porque é ela que vai trazer, pela manifestação da verdade. Apele para a consciência do homem, apele para a consciência do pecador. Deus virá, Ele vai julgar o justo e o injusto. Viu? Você está vivendo, enquanto você vive ainda há esperança, mas há um Deus no céu que julgará a mim e julgará você. Apele para a consciência na pregação do Evangelho. Apele para a consciência. Irmão Cristo, por que essas pessoas pregam ao contrário do que Paulo está recomendando aqui? Porque a mente deles já estão cauterizadas. Eles estão satisfeitos em pregar mentiras, em enganar a multidão, em bajular a multidão. E são multidões que estão sem luz, estão cegas. Elas só seguem essas pessoas porque elas ouvem as promessas que são feitas e que não são bíblicas. Então elas vão pelo ouvido e não pela visão, e nem pelo entendimento. Presta atenção no que eu estou dizendo. Essas pessoas estão enchendo essas igrejas porque elas vão pela audição, não pela visão e nem pela consciência, porque eles perderam a sua consciência, perderam a sua visão. E é muito sério o que eu estou falando aqui. É muito sério. E ele vai dizer no versículo 3: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, se você está pregando o Evangelho, presta atenção, se você está pregando o Evangelho, se você está falando do Evangelho, mas se ele ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que Paulo está dizendo aqui? A eleição aqui, preste bem atenção no que ele está falando. Você está pregando fidelidade no Evangelho? Tá. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, mas para quem que ele está encoberto? Para os que se perdem, que está encoberto. Então, o que Paulo está dizendo aí? Continue pregando o Evangelho. Para alguns, o Evangelho ainda está encoberto. Mas por quê? Porque é para aqueles que se perdem que está encoberto. Para alguns ainda está encoberto, mas é para aqueles. Ele então intitula para quem está encoberto? É para aqueles que se perdem que está encoberto. É para aqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais, preste atenção que ele continua com letra minúscula. Ele vai continuar terminando o versículo 3: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Está encoberto para esses. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então, por mais que se fale do Evangelho para essas pessoas, eles não verão, eles não enxergarão, eles não entenderão, porque o Deus desses séculos cegou o entendimento. Os ímpios têm então uma barreira a ser transpassada. O Deus desse século cegou a mente deles.
em função do engano de Satanás. Às vezes o que o mundo pensa ser uma verdade óbvia é um tremendo engano. Às vezes o que esse mundo pensa ser uma verdade óbvia é um tremendo engano. Às vezes que muitas igrejas acham que o evangelho está sendo pregado é verdadeiro, é um tremendo engano, porque não é o evangelho. Por quê? Porque as pessoas não se convertem, as pessoas não mudam de vida. Esses que se perdem, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, para que eles não cheguem ao conhecimento do evangelho, para que eles não tenham entendimento do evangelho, o qual é a imagem de Deus. E ele vai continuar no versículo 5: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Então há duas coisas aqui. Paulo diz: nós, porque não pregamos a nós mesmos. Pronto, preste atenção lá, lembra lá no início? Nós não pregamos a nós mesmos. Quando nós formos falar do evangelho, eu disse no início, nós não temos que falar de nós. É isso que Paulo está dizendo. Você não tem que falar de você, porque eu. A pessoa não vai receber evangelho você falando de você, porque eu e você, nós não sofremos o que Cristo sofreu. Eu e você não fomos para a cruz como Cristo foi. Eu e você somos pecadores e que crucificamos Cristo. Então um pecador não vai ouvir o outro quando o outro fala de si mesmo, porque falar de si mesmo não causa nenhum efeito, porque em nós não habita bem nenhum. Mas em Cristo há plenitude de tudo, porque Ele sim é santo, único, imutável e digno de toda a aceitação. Aí Paulo vai dizer: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, mas falamos de nós mesmos como servos dele. Então a mensagem central é Cristo, porque Ele traz luz. Agora, o que falamos de nós falamos que somos servos. Nós somos escravos dele, nós somos escravos de um Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós estamos falando do nosso Senhor, a qual nós somos escravos dele. É totalmente diferente. É esse evangelho que vai salvar o pecador. Quando você sair para evangelizar e fazer missão, é falar do Cristo crucificado. Olha, eu era cego e agora eu enxergo. A minha consciência estava cauterizada, o meu coração estava duro, mas eu encontrei este Salvador, e este Salvador me libertou da minha escravidão do pecado, me salvou da escravidão da vergonha eterna, e agora eu sou servo dele, agora eu sou escravo dele, e sirvo com toda a alegria a esse Senhor. Mas eu falo dele, é de Cristo, porque somente falando de Cristo e da sua obra que a luz trará a todo aquele que estará em trevas. Somente Ele. E aí Paulo descrevendo a si próprio, Paulo descrevendo a si próprio e aqueles que ministravam com ele como escravos do povo. Eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo para anunciar a sua mensagem. Meu irmão, você e eu devemos ter isso em mente. Nós recebemos o Evangelho de Cristo, o véu se rasgou diante de nós, recebemos a luz de Cristo. É por isso que nós reconhecemos, é por isso que temos a consciência de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos salvou, e agora nós devemos ter essa consciência. Nós somos servos de Cristo, nós somos servos do próximo, nós somos servos daquele que ainda não chegou ao conhecimento de Cristo. Nós somos servos, é isso que Paulo está dizendo. Olha comigo o versículo 6.
Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então olha que coisa maravilhosa. Assim como Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas na criação, também Ele concede a luz nos corações do povo, para que todos possam ver quem Jesus Cristo é. Você só está sabendo quem Jesus Cristo é, porque Deus, Ele mesmo quis que das trevas resplandecesse a luz nos nossos corações. E hoje nós temos a clareza do Evangelho. Hoje você consegue ver a graça de Cristo. Hoje você consegue contemplar a maravilhosa graça de Cristo, porque Deus quis. Na criação Ele quis, e o mundo havia trevas, e Deus disse: haja luz. Na nossa nova realidade de vida, o Senhor disse: haja luz, porque nós estávamos em densas trevas, e o apóstolo Paulo reconhece o estado pecaminoso que vivia, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Então a pregação fiel do Evangelho de Cristo, ela é a luz. A pregação fiel do Evangelho de Cristo é o resultado da luz que eu e você recebemos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, vá fazer lição, fale do Evangelho. Há alguns que estará encoberto o Evangelho, porque é esses que estão encobertos, porque o Deus desse século, ou Satanás, cegou o entendimento deles. Mas continue pregando, continue, não desfaleça, não desista, fale do Evangelho, custe o que custar. O resultado, o apóstolo Paulo está dizendo, não é nosso. A responsabilidade do resultado não é minha, Christopher. O resultado da consequência da pregação do Evangelho não é sua. O apóstolo Paulo vai dizer que uns lançam a semente, outros regam, outros cuidam, mas quem dará o crescimento é Cristo que dará o crescimento. Então fale do Evangelho, não fale de você, fale do Evangelho, fale que você é servo de Cristo, fale que você é escravo de Cristo. Irmão, eu sou escravo de Cristo para pregoar o Evangelho de Cristo. Eu sou a continuidade da pregação fiel do Evangelho. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem trazer famílias para a igreja. São duas coisas: é por causa da conduta que vive dentro de casa, porque é um mau testemunho dentro de casa. Segunda coisa, é porque não prega o Evangelho de Cristo, ele fica falando dele mesmo. Duas verdades: ou não dá testemunho no meio da sua família, ou você não prega o Evangelho verdadeiro. Você quer resultados? Seja fiel na pregação do Evangelho e viva o Evangelho diante das pessoas. Aí você terá resultado. Aí você terá a sua família do seu lado. Aí você terá os seus parentes do seu lado. Aí você verá os seus parentes se convertendo, mesmo não sendo nessa igreja, nem mesmo não estando com você do seu lado. Mas você vai ouvir a notícia que o seu familiar lá está se convertendo. Não fique querendo enfiar a Bíblia a goela abaixo dele, porque isso não vai acontecer nunca. Mas pregue o Evangelho, porque o Evangelho, você não tem luz para oferecer, você não tem luz para dar, mas você tem luz para oferecer, e essa luz é Cristo. Você não tem luz para produzir, mas você tem uma luz que produz em você, e você pode oferecer essa luz, que é Cristo Jesus às pessoas. Mas como essa luz terá eficácia? Quando eu vivo e quando eu prego com fidelidade, porque a luz é resultado da pregação fiel do Evangelho de Cristo.